78 pessoas morreram e cerca de 4.000 ficaram feridas numa explosão no porto de Beirute, a capital do Líbano. Segundo o primeiro-ministro libanês Hassan Diab, a explosão pode ter sido causada por nitrato de amônio. O material usado como inseticida e altamente explosivo estava armazenado de maneira inadequada por mais de 6 anos no porto. Uma explosão atraiu a atenção de toda a zona portuária. Os celulares se voltaram para os pequenos estouros durante o incêndio. O que ninguém imaginava era flagrar um pequeno apocalipse. Quem morava mais longe também viu o grande cogumelo escalar Beirute. O deslocamento violento de ar demorou, mas alcançou todos depois. I'm good. What is it? A vibração, o flash de luz, o som. A janela emoldurou uma cena assustadora. Todos assistiram à explosão aniquilar casas, levar a destruição pelas ruas a quilômetros de distância. A explosão, vista de dentro de um carro, logo virou uma onda de choque. Quem estava dentro do mar não escapou. O porto também foi varrido pela potência da explosão. Uma tragédia ensurdecedora que foi ouvida no Chipre, um país que fica a 245 quilômetros dali. Eram 6h05 da tarde, hora local, quando a grande explosão aconteceu no porto de Beirute. Uma fragata brasileira faz parte de uma força da ONU que patrulha as águas libanesas. A tripulação só não foi atingida pela explosão em questão de minutos. Em entrevista a Maria Beltrão, na Globo News, o contra-almirante confirmou que todos estão bem. O nosso navio, a Fragata Independência, ela estava realizando a patrulha, que é uma atividade normal que a gente faz aqui. E o nosso setor de patrulha hoje era próximo da entrada do porto de Beirute. Então, a gente estava a cerca de 15 quilômetros da entrada do porto e a gente percebeu uma onda de choque seguida, né, de um ruído bastante forte. E quando a gente avistou, já tinha lá uma coluna muito grande de fumaça, tinha uma cor roseada, né? E foi então que a gente percebeu que tinha acontecido alguma coisa muito grave. A mega explosão virou Beirute do avesso. As imagens mostram pessoas desorientadas, policiais inseguros, sem saber o que aconteceu. Esse homem estava pescando quando foi fisgado pela explosão. Outro relatou que o carro dele foi arrastado. O governo libanês alertou que tinha muita gente nos escombros, uma devastação absoluta. O Ministério da Saúde pediu para médicos se apresentarem no local mais perto onde pudessem ir. Sobreviventes também encontraram o caos dentro de casa. A embaixada brasileira em Beirute fica longe do porto, mas foi danificada pela explosão. Brasileiros que moram no Líbano relataram os minutos de pânico. O prédio todo tremendo e eu saí do quarto onde eu estava para ver se a minha filha estava bem. E neste momento a explosão aconteceu. E foi muito forte. Os vidros da casa quebraram e saiu a varanda para ver o que tinha acontecido e eu vi que a rua toda estava com os vidros quebrados, estilhaços por toda a rua. E a fumaça ficou durante muito tempo. Foram 2 explosões, uma seguida da outra. Eu estava em casa na hora que aconteceu e eu moro a uns 10 quilômetros da área da explosão e o estrondo foi enorme, chegou a doer muito o meu ouvido na hora e direto já ouvi barulhos de vidros quebrando, de janelas dos prédios próximos, de lojas, e foi o que aconteceu na maior parte de Beirute. Em entrevista a César Tralha, esse brasileiro contou que escapou por pouco da explosão. Escutamos um barulho muito forte e a gente não ficou sabendo o que está acontecendo, não ficamos esperando o que é para vir e realmente veio o pior. Eu acho que nunca imaginei na minha vida que vou conviver com uma cena dessa e sair vivo.
O Líbano vive a sua pior crise econômica desde o fim da Guerra Civil em 1990. E para piorar, essa mega explosão aconteceu bem no meio da pandemia. Reino Unido e Estados Unidos já ofereceram apoio. Israel e Irã estão entre os países prontos para mandar ajuda humanitária. A explosão aconteceu num momento sensível. O Tribunal da ONU julga nesta sexta-feira a revelia 4 pessoas pelo assassinato de Rafik al-Hariri. O ex-primeiro-ministro liderou a reconstrução do Líbano depois de 15 anos de guerra civil. Mas em 2005, um atentado com um caminhão-bomba matou o ex-líder sunita e outras 21 pessoas. O assassinato também acirrou as tensões políticas e religiosas no Oriente Médio. Um partido político xiita no governo do Líbano e também um grupo armado. O Hezbollah chamou o tribunal de parcial e não vai reconhecer o veredito de sexta. O governo libanês não descarta a possibilidade de um atentado hoje, mas as declarações oficiais apontam para um acidente. O Ministério da Segurança Pública afirmou que o lugar da explosão abrigava materiais químicos altamente explosivos. Uma fumaça com pelo menos 3 cores diferentes indicam uma variedade de elementos químicos. As imagens também mostram pequenas explosões que levaram pessoas a falarem que o prédio abrigava fogos de artifício, mas o governo não confirma. O primeiro-ministro declarou que o armazém vinha recebendo avisos de perigo desde 2014. Hassam Diab declarou que quarta-feira vai ser um dia de luto nacional e prometeu que os responsáveis pela tragédia vão pagar caro. O Ministério Brasileiro das Relações Exteriores divulgou uma nota em que se solidariza com o povo e o governo do Líbano e informou que uma brasileira sofreu ferimentos leves. Ela estava na rua quando foi atingida por estilhaços de vidro e foi levada para um hospital. O presidente americano Donald Trump disse que conversou com a inteligência